Esse é o nosso primeiro episódio gravando no estúdio. Estou um pouquinho nervosa, sim, faz parte, mas estou aqui muito bem acompanhada de Márcia Seabra. Márcia é taróloga há mais de 30 anos, professora de tarô e, com muito orgulho, minha sogra. Estou muito feliz de estar aqui com você e queria que você contasse um pouquinho sobre você, como que você veio parar no tarô e, principalmente, qual é a diferença do tarô para as outras derivações que não sejam tarô. Isso, conta pra gente. Bom, gente, eu sou Márcia Seabra, como ela já falou, sou a mãe do Vitor, a avó do Manu, mas eu vou falar hoje com vocês sobre tarô. E o que é o tarô? Primeiro, antes de falar quem eu sou, minha trajetória, eu vou falar um pouquinho do que é o tarô, então, para vocês. São 78 cartas, onde a gente divide uma parte chamada 22 arcanos maiores e outras 56 arcanos menores. E nesses 56 arcanos menores, nós chamamos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E os maiores seriam focando mais uma coisa mais global, de todos para todos nós. Um do cotidiano e o outro mais macrocósmico, com energias maiores. Por isso, maior e menor. Não tem conotação aí de mais importante ou menos importante. Uhum. O tarô, ele traz a importância dos dois arcanos, dos maiores e menores, é muito grande. Agora, uma pessoa só com arcanos maiores, os 22, pode jogar um tarô. Os 56 depois, eles são muito mais para esmiuçar, para você ter mais detalhes sobre a vida, né? Sobre a vida do consulente, sobre a vida que a gente vai ver agora, de 2024. E tem outros oráculos. Isso aqui a gente chama de um oráculo, que são as orientações que são dadas de forma geral, né? Gerais, as orientações são gerais, mas também é um jogo que pode abordar a vida de uma única pessoa, quando faz um jogo pessoal. Nesse caso nosso, a gente vai fazer um jogo global, ele não tem tanta precisão por isso, né? Porque somos tantos e tantos milhões de habitantes aqui no Brasil, e a isso, obviamente, não vai servir. Mas aqui a gente tem uma tendência de ver o que está acontecendo nesse campo geral. Outros oráculos, como astrologia, búzios, a astrologia vai trabalhar, então, com os signos. E a gente, tarólogo, acaba se aproveitando um pouquinho da astrologia quando eu faço esse jogo que é conhecido como mandala. A mandala é astrológica. A gente copia, a gente usa a mandala astrológica para usar as cartas e daqui conseguir extrair melhor o conhecimento que vem. Um pouco de intuição, um pouco de conhecimento mesmo das cartas. Os búzios, por exemplo, já são os carocinhos, né? São aquelas conchinhas. E quem tem habilidade para jogar é quem é da religião afro. Então, tem que ser iniciado, enfim, não é qualquer pessoa que pode jogar. Tarô, qualquer pessoa pode jogar. Basta aprender que pode jogar. Pode tarô, fazer aula com a Márcia. Pode fazer aula comigo. Brincadeira. Mas eu tenho um curso sim que depois eu falo. Mas isso aí não é o que interessa hoje. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Tá, já passa. Então a gente consegue falar um pouco de signo também no tarô? Fala. Pode legal. falar. Essa era uma... Eu faço uma leitura, na verdade, não do signo da pessoa, mas eu faço como os planetas através das cartas, porque cada uma dessas cartas tem uma associação com o planeta, com signo e também com os 4 elementos da natureza. E aí eu consigo, na posição número 1, por exemplo, que é a posição que é ligada ao signo de Áries, né? Eu vou aqui falar sobre como funciona essa energia com essa carta que saiu. Essa energia ariana, que é uma energia de ação, de ir para frente, enfim, eu vou falar um pouquinho na hora. De signos. Pois então a gente usa signo sim, mas não é uma leitura de um mapa astral. Sim, o mapa astral é o astrólogo quem faz, com a sua data de nascimento, com o local que você nasceu. Então, isso aqui não, isso aqui é imediato. Eu já tirei pra gente ganhar tempo. Sim, então, eu já trouxe... Você tirando aqui para depois mostrar que foi ao vivo, sim. Então, a gente vai fazer um jogo aqui, já tá aberto o jogo. Você vai ler pra gente um jogo com as expectativas pro ano que vem. Pro ano que vem. Pensando e só no Brasil. Você tinha me perguntado sobre como eu cheguei nisso rapidamente. Isso. Eu comecei a estudar tarô quando
eu comecei a fazer faculdade. Eu sou formada em História, né? E lá na minha faculdade tinha uma pessoa que era mística, que era uma raridade, né? Porque isso lá final da década de 80, era o pessoal mesmo mais cabeçudão mesmo, com a parte dentro da história, né, mais política e tal. E tinha essa pessoa que eu me afinei muito, e aí me mostrou o tarô egípcio primeiro, eu achei muito legal, e eu assisti uma palestra, uma pessoa dando uma entrevista, uma taróloga, e aí eu falei, eu vou pegar o telefone dela e vou lá fazer um jogo. E fui. E nesse jogo ela dizia que eu tinha habilidades, não sei se falou se isso era geral ou não, mas eu levei a sério, e eu falei, bom, então eu vou fazer um curso. Aí fui procurar um curso e desse curso eu nunca mais parei. Então, desde 1989, eu estudo tarô. Eu nem era nascida ainda. Não, eu estava grávida do Vitor ainda. É, mais de o Vitor estava mesmo. na minha barriga quando eu comecei a estudar. Então. E aí, eu nunca mais parei. Então, foi assim, paixão, foi uma paixão. Eu cheguei a cogitar largar a faculdade, porque eu só queria estudar tarô. E, de fato, uma paixão que você está aí até hoje. Não, é a minha paixão. Você vê, eu tenho eu trabalho, né, sou servidora pública e tudo, mas a minha paixão é essa. É minha paixão. E com certeza. Então, é um pouco assim, tem muitas histórias, mas essa é a principal história. Como tudo começou. Onde começou e que eu nunca parei. A verdade é essa, eu nunca dei um intervalo. Eu sempre, minha vida inteira, eu estudei tarô e passei a ensinar a partir do ano 2000. Marcou, assim, o ano que eu comecei a ensinar tarô. Então, já tem aí uma bela trajetória. Bela que eu digo de longa trajetória, né? Vamos fazer aí, eu vou fazer já 30... Quantos anos você viu? 34, né? 34. Então, eu tenho 34 anos de jogo de tarô. Olha, que privilégio estar aqui com você. Eu que agradeço. Primeiro isso, eu quero agradecer o Habla Mulher. E vamos falar, então, sobre o tarô? Sobre o tarô. Pois é. Então, esse jogo já estava tirado, eu já escolhi antes, já expliquei por quê. E eu quero deixar bem claro a vocês o seguinte, o tarô, ele tem um funcionamento mais psicológico do que mágico, do que simplesmente vai acontecer. Isso aqui são tendências. E eu vou começar pelo tema, o tema do ano de 2024. Me chamou muita atenção que as duas cartas, o 10, né? Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas eu vou mostrar, que já me ensinaram aqui que eu posso mostrar a carta aqui, o 10, que é a roda da fortuna, e o 10 de ouros. O 10 de ouros, ele é uma carta que encerra as 78 cartas do tarô. É o fim do fim, né? O fim do ciclo total. E o 10 é uma carta chamada fortuna, justamente porque fala da sorte, fala do destino, sorte como destino. Então, a gente está falando aqui de um movimento rápido, movimentos muito intensos para o ano de 2024, em que encerram ciclos. Então, a gente tem que estar muito atento a cada pessoa agora, né, pegando essa energia geral, ao que a gente muitas vezes repete na vida. Os ciclos que se repetem, os padrões que se repetem e que a gente roda, roda, roda e não sai do lugar. Essa carta, como tema, ela alerta que é um período de fim de etapa, de fim de ciclo. E a 10 de ouros, então, mais ainda. Ela diz assim, daqui não tem para onde sair. Ou muda. E aí é o que eu vou falar agora do desafio. Porque sempre que eu leio aqui na mandala o Sol, que é o tema, eu vou para a última casa, que é a casa de Peixes, do signo de Peixes. Quem é do signo de Peixes é um signo de muita profundidade, mas de alta densidade, é tudo que está debaixo das grandes águas, dos oceanos. E aí é que a gente lê, né, na mandala, junto com o tarô, a gente vai ler os desafios que nós temos para enfrentar nesse ano de 2024. E sai mostrar para vocês, para quem gosta de tarô, a carta número 21, ela é maravilhosa, é a carta do universo. Essa carta, ela encerra um ciclo, o ciclo dos 22 arcanos maiores. Lembra que eu falei que tem arcanos maiores e arcanos menores? Então, os menores são encerrados com esse 10 de ouros, e os maiores com 21, com o arcano do universo. Então, aqui o desafio é a gente desapegar das coisas que são muito fechadas, ou que a gente está muito habituado, porque tem como tema a mudança e como desafio
a expansão da vida. Se você fica repetindo ciclos, você não expande, você não cresce. Então, essa carta, o nosso desafio para o ano de 2024 é entender que certos ciclos precisam acabar sim e que nós temos que abrir a mente, abrir o mundo para, como a carta mesmo diz, o mundo, o seu universo expandir. Então, estamos num processo de expansão, mas cabe o nosso desafio aqui desapegar, né, dos ciclos que se passaram. E vamos falar de Áries? Aí começa o jogo. Foi. Ela é ariana, por isso. Vamos falar de Áries. Áries saiu com uma carta, só para explicar. Nessa casa número 1, a gente vai falar das ações que nós temos para desenvolver no ano, na vida. Como é que estão? A pergunta que se faz é: como eu devo agir? Como estão minhas ações? Claro que não é todo mundo que vai ser isso, mas eu estou falando em termos gerais de 2024, é um ano tenso. É um ano de ações que tem o nome ajustamento. Ajustamento é uma balança zerada. Então, nada que saia do equilíbrio é bem-vindo. É um ano tenso porque a gente tem que buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio significa que toda ação, toda escolha que a gente faz tem consequências. É a famosa carta do karma. Por isso que a ação, antes de agir, tem que pensar muito bem qual é a consequência dessa ação. Karma, só para vocês entenderem, karma significa... A palavra karma significa ação em sânscrito. Então, a gente às vezes fala assim: ai, meu karma, minha dificuldade. Não é só dificuldade. É tudo que você escolhe e que você vai aprender com aquelas escolhas. Tudo que você movimenta no universo tende a zerar. Causa e efeito. Então, o que a gente vai passar nesse ano, um ano que me parece um ano de contenção, um ano de muita racionalidade, apesar do arcano menor falar do início das emoções. Então, equilibrar razão e emoção é a grande questão aqui. Tá? E entender que nenhuma ação deve ser muito precipitada nesse período. Pelo menos nesse ano de 2024, é um ano de cobrança. Sabe aquela hora que você tem que passar no pedágio? O carro tá a 100, tá ali, vai, né? ter que Tá passar, ali, vai ter que de diminuir e vai ter que, então, diminuir esse tempo, né? Esse tempo de corrida vai diminuir para que você entenda, aprenda, zere. Então, as 3 primeiras cartas, todas elas falam de um fim de ciclo. Tanto essa como essa, elas falam de zerar uma etapa da vida. E para um novo começo, o número 1. O número 1 aqui, olha, é um AIS. É um começo ligado às emoções. Agora tem um lado para um novo começo, que essa carta fala e que essa aqui fala. Sim, eu tô assustada. São 3 cartas que falam a mesma coisa: tema, desafio e ação. Elas pedem muito essa ideia de fim de etapa. E aí vou falar uma coisa para vocês que é bem positiva, tá? É a casa 2. A casa 2 na mandala é o signo de Touro, onde a gente aborda o dinheiro. Então, saiu com o Sol. O Sol é muito bom. Então, é uma carta que fala de clarezas de investimentos, normalmente sucessos de empreendimentos, bom ano para empreender, bom ano para investir a grana. Mas saiu um 10. Um 10 é fim de ciclo também, tá? Olha aqui, um 10 de paus. O 10 que é 10 que é 10. Lembra que eu falei? O 10 encerra e começa. E esse 10 de paus, ele tem um nome chamado opressão. Então, é um ano, sim, de clarezas materiais, de sucessos, de poder investir, mas não cuidado com as opressões, ou seja, ir além, né? O que você pode carregar? A carta da opressão, que é o 10 de paus, é uma carta que tem o nome de opressão. O que você está carregando como fardos? Então, é uma questão que se coloca: deixa eu largar meus fardos e realmente investir naquilo que importa, que interessa, que é esse sol. Que é o sol, ele é único. E, mais uma vez, é um número 1. O número do sol é o número 19. Quando você soma 19, 1 mais 9, 10, que dá 1 de novo, que 10, 10... Então, estamos aqui falando muito de encerramentos e começos, encerramentos e começos. Eu estou particularmente chocada, porque é a primeira vez que eu faço um jogo na vida. Então, eu estou aqui só prestando maior atenção.
maravilhoso. Que legal. E muito legal como que tá tudo se comunicando Se mesmo, comunicando, não, e à medida que eu vou, nem tudo tá na minha cabeça, né? Eu não vi, eu olhei, eu vou olhando, e Você aí vai quando pegando e vai surgindo. quando eu começo a falar, é que vai surgindo. E aí que eu vou percebendo, falei, ih, aqui tem um, aqui tem um. Ah, depois eu vi que o 10 também tem outro 10, então é um ano de 10, é um ano de fim. Só do tema ser 10 e 10, já mostra que é o 10 fim de um realmente. ciclo total. E sendo a última carta, então, É um bom ano pra gente pegar todas encerrar. aquelas amarras e... Encerrar mesmo. Check. E não é assim, o começo do ano eu encerro para começar uma coisa nova. É o ano de 2024, é um ano de encerramentos. Vai ser o ano É um todo. ano inteiro para você focar no que você precisa encerrar na sua vida, para poder abrir provavelmente para 2025, que é essa expansão, que é o desafio, na verdade. Mas tem uma carta, assim como tem o Sol, tem uma Lua do lado. Então, a gente tem na casa 3, que é uma casa ligada à comunicação e ao intelecto, que é Gêmeos, o signo de Gêmeos, que é ar. Então, Gêmeos, todo mundo que conhece um geminiano sabe que é muito comunicativo, fala muito, mas tem uma certa dispersão. Com a Lua, é dispersão muito grande. Total. A Lua é o sonho, né? A Lua é a imaginação, é a sombra. Você acha que está vendo uma coisa, não está vendo de verdade. Então, vou mostrar para vocês. A Lua é uma carta escura, bem diferente do Sol. E ela, na casa da comunicação, ela indica que é um ano confuso. É um ano que pode gerar brigas. Claro que eu estou falando uma coisa muito ampla. O ano inteiro eu não vou brigar com alguém? Vai, né? Mas há uma tendência de quê? De maus entendidos, de dificuldade de se comunicar. Você falar X e a pessoa entender Y. Então, aqui tem um aconselhamento de terapia. Sim, terapia é sempre. Pra gente poder se comunicar melhor. Mas é uma tendência a enganos. Sim, então, sim. As pessoas falarem truncados, ou então entrarem em confusão, fofocadas. Quando você percebe, você diz assim, meu Deus, onde que eu não quis dizer nada disso? Mas aí já Quando tá. você vê, você não sabe nem por onde começou. Nem onde começou e da onde vai terminar. Sim. Exatamente. Então, é um alerta, né? É um alerta de uma carta dispersiva numa posição que já dispersa, Sim. naturalmente. Na casa 4, é uma casa do signo de Câncer, que vai falar da família, que vai falar da sua origem, da sua base. E aqui saiu uma carta que é o Hierofante, muito a ver com família. É um ano conservador, gente. Sabe, é um ano... Vai dizer, que legal, ano de família. Não, aqui são os valores familiares. O Hierofante é o Papa. É a carta do Papa que ganhou o nome de Hierofante atualmente nos baralhos mais modernos. E é a carta que fala do professor, das reservas morais, daquela coisa tradição, família e propriedade. Então, tem uma tendência a conservadorismos exagerados, a uma tendência a conservadorismos, pautas conservadores, ainda mais que está na base, está na família. Então, quando a gente pensa isso, a gente tem aí um arcabouço, né, de construção até muito legal, porque você bota os pés no chão para poder crescer. Mas, em termos de moralidade, é uma carta que ela indica um moralismo excessivo, né? E aí vem junto com o 8 de ouros, que pede prudência. O nome dessa carta aqui é prudência, 8 de ouros. Ou seja, as pessoas se ocultarem mais, se fecharem mais, sabe? Cuidar mais de si. Só de olhar aqui, você vê um conservadorismo com uma lua. Então, tem uma tendência muita gente falando asneira. A muita bobagem e assim, retrocessos, tendências a retrocessos. Retrocessos. E aí não é um ano de também... Revolucionário. De truncar, bater em cima disso. Não é um ano revolucionário. Deixa quem quer falar besteira. Melhor coisa. E aí, mas eu ainda vou chegar no finalzinho, que vai ter uma carta de luta, de briga. Então, a gente vai avançar aqui um pouquinho na casa 5. Casa 5 é uma casa do signo de Leão, casa do signo de Fogo. Leão é juntar grupos e principalmente libido. As pessoas falam muito do sexo, né? Da libido como sexo. Não é só sexo, mas é um dos pontos altos que a gente fala. O que nos estimula? A gente pensa logo, sexo. Mas não é só sexo. É tudo que faz com que você mire no futuro, que você queira ter vida. É um ano bem ativo, porque sai o Imperador. O Imperador é uma carta de Áries, ligada ao signo de Áries, numa casa de fogo. Então,
a libido alta, desejo de construção, desejo de fazer, bate muito com a casa de dinheiro. Então, quem trabalha, né? Não quero ser aquele tipo, quem trabalha vai ganhar, né? Não, Quem acorda às 6 da manhã, não. quem trabalha de madrugada, vai ficar rico. Não, pelo amor de Deus. Papo de coach. Pois é, não, pelo amor de Deus mesmo. Essa carta é uma carta de praticidade, de objetividade. Então, quanto mais as suas ações e os seus desejos estiverem objetivos, pragmáticos, vamos alcançar tal coisa, é por onde vai caminhar. Então, fala muito de seguir ideais, de querer realmente ser prático, mas sem abandonar os seus ideais, que é o Cavaleiro de Copas, que é a paixão. Ele fala de paixão emocional. Então, ser envolvido com coisas que verdadeiramente você pratica, que você bota a mão na massa, que você quer levar a longa duração, é um ano ótimo para fazer isso. É uma base estrutural muito boa em 2024, com esse imperador na casa 5. Construção, ano de construir. E aí a gente vai para o cotidiano, signo de Virgem, que é um signo de terra e que fala do trabalho. Cotidiano, trabalho, mas aí eu vou pegar trabalho, que é uma coisa que interessa a todo mundo, né? E a gente está falando isso aqui de uma forma bem ampla. Nesse trabalho... Pode continuar. Nesse trabalho, a gente está vendo uma carta que é a carta da dúvida. Mas a dúvida, que é os amantes, tá? A carta da dúvida é uma carta que vai falar de opções. Então, me parece, não vou ser também tão otimista, né? A ponto de dizer que tem muitas opções, trabalhos, né? Vagas de trabalhos, mas como é que uma casa de trabalho e carta de decisão, de escolha, é possível que vocês, né, que nós tenhamos assim, uma facilidade maior de trabalhar com o que se gosta. Lembrando que a carta é amantes, né? São os amantes. Então, energia para aquilo que você faz, aquilo que você gosta, fluir. Né? Flui. E a decisão, é o que eu sempre falo, a decisão é sempre apostar na sua vontade. E aqui entra um conceito desse tarô, que é vontade. Vontade significa um propósito. Então, não adianta, eu vou trabalhar só para ganhar dinheiro. Claro que é ótimo, mas tem que ter um propósito. Qual é o propósito para ganhar dinheiro? Você quer fazer o quê? Viajar? Trabalhar? Comprar um carro? Comprar um apartamento? Aí sim, tem um propósito. Agora, só por você estar num trabalho que você não suporta e que você tem que sobreviver, aqui alerta para criatividade. É melhor apostar na criatividade. É um ano que facilita para quem é criativo, tá? Porque é uma carta, os amantes é uma carta de Gêmeos, na casa de Virgem, o que é muito bom, porque tem aqui um duplo Mercúrio aí, só para quem... Aí eu falo para quem conhece um pouco de tarô, né? É um duplo Mercúrio, que significa comunicação, expressão, criatividade no campo de trabalho. Isso serve para todo mundo e é um ano muito bom para isso. Agora vamos a um ponto seríssimo, que todo mundo quer saber, que é relacionamento. Casa 7. Todo mundo né? quer saber. Parcerias, relacionamentos afetivos, casamentos, namoros. Olha, gente, a carta da morte, até brinquei, né? Não acredito que saiu para relacionamento. Carta da morte e um 10 de espadas, que é uma carta que ligada, o nome da carta é ruína, tá? Por aí, ó, só para vocês saberem, é assim, são 10 espadas quebrando tudo, arrebentando, né? Estragando com tudo, e a própria carta da morte, que é uma carta que vai falar de cortes. Então, fins de relacionamentos. Aqueles relacionamentos que já estão capengas, que não são trabalhados, que não são renovados, que você vai empurrar com a barriga, ano de terminar relacionamentos. Já ficou chocado com o término da Sandy, então a gente pode esperar. Pode esperar quem é o casal mais assim que vem, além da Sandy. Quem será mais que vai terminar esse ano? Pois é, esses casamentos que a gente... Os casamentos que a gente sempre acha que são perfeitos, né? Cria essa ideia dos... E aí, é um ano que... Eu não digo nem só de términos de casamentos, mas é de aparar as arestas. Encerramentos de ciclos, né? Já volta lá. Volta pro 10, olha um aqui de copas que vai falar de início emocional para um fim que explodiu. Então, é um ano de separações, é um ano de
organização, de aparar arestas, não dá para empurrar com a barriga. Volto a dizer, é outro 10, Termina com aquele né? boy lixo logo, Então, gente. minha filha, boy É a melhor lixo, coisa que você faz. e tudo que não te agrada, às vezes a pessoa nem é lixo, né? Não, tô Mas aqui, ó, abre a mulher, né? Você não cabe, né? Você não cabe, se tá apertado, se você tá desconfortável, esse é o ano pra... É um ano resolver para ou acertar, tipo, apagar as arestas, mudar a relação, transformar a relação em algo positivo, ou realmente terminar. Uhum. Não tem. Tanto é que a carta do número 1, se a gente for olhar, 1 e 7, né? Que são casas que a gente normalmente lê juntos, você tem aqui uma coisa de ajustar, que é de zerar, né, de equilibrar, de zerar, para começar um ciclo novo. E a carta de relacionamento dizendo, ó, não fica, é hora de romper, é hora de romper. E aí vamos para a casa número 8, casa de Escorpião, uma carta que fala de mudanças, que fala de transformações, revoluções e de sexo também, de desejo. Muita gente lê Escorpião como sexo, Leão como sexo, não é sexo, é reduzir demais uma força. Né? Então, o que a gente fala aqui? Do desejo. A casa número 8, que é uma casa ligada ao signo de Escorpião, é uma casa que vai perguntar para você o que você deseja para transformar a sua vida. E é interessante quem vem aqui regendo, né, nesse ano, a Imperatriz. Olha só, mulheres. Hablem, mulheres. Mulher, habla, Pois é, porque é a Imperatriz e eu tenho até alguns jargões que eu falo. Eu tenho uma amiga que morre de rir quando eu falo isso, que eu digo, gente, vamos parar de ser mendiga, né? É quando ela está nessa posição. Exatamente. Vamos parar de ser mendiga, vamos parar de aceitar migalha. Vamos partir para o nosso trono. Pega esse trono que é uma flor, e aí eu vou falar claramente, a flor é o símbolo do útero, da vagina. Então vamos pegar aqui nosso poder, né? E vamos deixar de cultuar o falos. Sim, posso mostrar essa carta? Claro. Vou mostrar aqui. Olha que linda. Não, e mostra a outra também. Parece uma tatuagem essa foto, hein, gente? Ela é maravilhosa mesmo, carta. Quem sabe. E aqui tem o poder. Então, o poder, todo o poder será nosso. Claro que para os homens também, porque essa carta é da criatividade. É uma carta que fala de Vênus. Então, para os artistas, é uma carta muito boa, porque ela fala da inspiração artística. E aqui, então, é um ano revolucionário nos aspectos femininos, né? Como a gente tem aqui um lado conservador, eu fico na dúvida se são pautas realmente feministas. Mas aqui a motivação, a luta tá forte, porque é uma carta de Escorpião que fala de transformação e é o feminino quem está regendo a transformação. Então, é uma carta muito poderosa nessa posição e ainda vindo acompanhada de um 4 de ouros, que o nome da carta é Poder. Na casa 9, onde a gente vai abordar a espiritualidade, mas para não ficar fechado só em espiritualidade, eu prefiro também falar de ideais. Né? Quais são os ideais que nos movem para o futuro? Porque agora essas 3 últimas, que é Sagitário, que é Capricórnio e Aquário, a gente vai falar de futuro. Né? E a gente já está falando de futuro, a gente está falando de 2024, mas especialmente o futuro, aquilo que move o futuro, né? Aquilo que move a gente chegar em algum lugar. E a primeira carta que vem é logo uma carta que diz assim, gente, ano de 2024 é terremoto. É terremoto. Podem escrever isso. Porque numa casa 9, que é justamente da espiritualidade, do alvo aonde você quer acertar, a seta é uma torre. A carta da torre é destruição total. É quebra de paradigmas. É quebra de uma estrutura que já envelheceu, que já tinha que ter ido embora e que às vezes a gente fica se apegando às pessoas, nós, a sociedade, se apegando e não tem jeito. É um ano transformador. É um ano que, queira ou não, é fim de ciclo, etapa que termina. Pode botar aí. Eu não estou falando nada demais, porque todo ano tem catástrofe, a gente está vivendo o aquecimento global e tal. Então, isso vai, com certeza, piorar. E aí, está na casa da espiritualidade. Ou você aprende a valorizar além do físico, ou vai sofrer. É uma carta que fala eu brinco, sabe como é que eu brinco? Para lembrar para as mulheres, especialmente, elas vão saber, né? A gente já vai falar. Eu digo que essa carta é a carta da depilação a cera, sabe? Sim.
Aquela hora que tu dá uma puxada, Que aí sai, dói na hora, mas que depois é um alívio, que vocês, ai, que delícia, Ai, que que bom, bom. né? Essa é a carta da torre. É uma dor do cacete na hora, mas depois é o alívio. Então, e tá na casa da espiritualidade. Não tem jeito. Vamos passar por grandes transformações aí. Na casa 10, agora essa casa é importantíssima, porque é a casa para onde tudo está caminhando, mas é uma carta do signo de Capricórnio. Signo de Capricórnio é o signo mais materialista que tem no zodíaco. Nós temos 3 signos do elemento terra, mas Capricórnio é o mais terra que você pode imaginar. É onde o trabalho, as ambições, enfim, é onde você pode dizer assim, é aqui que eu quero chegar, é no meu ápice. Então, é o que a gente vai aqui abordar. Qual é o nosso ápice, né? Que a gente tem aqui como sociedade, como pessoas, para chegar com essa energia que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. É o diabo. É o diabo. É o diabo. Eita. A carta do diabo é a carta do signo de Capricórnio. Então, tá em domicílio. Ano excelente para ganhar dinheiro. Mais uma vez falando. Mais uma vez. Tá? Excelente para Mulheres. ganhar dinheiro, para trabalho e das ambições. Mas é uma carta extremamente egoísta. Ou seja, não vou trabalhar na coletividade. É eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e sei lá, né? Em algum momento vai ser para alguém. Mas é uma carta extremamente egoísta e de muitos conflitos. E aí, isso estando na casa 10, ela é problemática, porque tem conflitos, tem embates, tem brigas, tem porrada, né? E a porrada vem pesada, por quê? Não exatamente só pelo diabo, mas aqui que vem a carta mais chatinha. Eu não digo que seja a pior carta do tarô, mas é quase. É a segunda pior carta do tarô. É chamada 7 de Copas, que tem o nome de devassidão. Mas por que ela é devassa? Porque é uma necessidade de preencher a vida com coisas externas. As ilusões, as fantasias, a droga, tudo aquilo que leva a gente a querer se anestesiar. Essas fúteis E também, esse né? ano Compras. é tudo que você tenta suprir com o teu Buraco. vazio existencial. Que aí, meu filho, não tem jeito. Inclusive relações. Relacionamentos. Essa carta fala de copas. Copas é emoção. Copas são as águas, são as nossas emoções devassadas. Então, tentando... E essa carta, ela fala disso. Muito desejo, mas pouco amor. Né? Então, tem muita vibração mais da sexualidade do que, na verdade, do amor. É sexo puro. O diabo é sexo puro, não tem emoção. E mais numa tentativa de preencher um vazio. Como a gente está falando de uma forma geral, é uma posição muito boa para brigar pelo aquilo que você deseja, mas tendo muita consciência desse vazio emocional. Por quê? O que acontece? Você vai conquistar o que você quer e você vai cair. Você vai desmoronar, por se não trabalhar o campo emocional, se você não equilibrar, ir para o campo emocional. E aí o conselho final, né, que a gente vai fechar a mandala com Aquário. Aquário é uma visão além do pessoal, é uma visão social. E a visão social que vem aqui é uma sacerdotisa. A sacerdotisa no tarô é uma carta que vai falar do silêncio, da observação, das revelações que chegam, e que é por isso que ter uma posição mais passiva ou de receptividade vai ser muito importante. Por quê? É nessa passividade, não é na aceitação. A passividade aqui eu vou usar como sinônimo de receptividade. É nessa recepção que está o verdadeiro equilíbrio, que aí vamos para a carta do prazer. Essa carta aqui é a volta ao prazer de verdade. Não é na busca desenfreada do diabo. Diabo é poder, é sexo, enfim, são os nossos instintos primitivos. Tá? São os instintos primitivos que nos fazem... O sexo tem a ver com a reprodução. Então, é um instinto primitivo nosso, a sexualidade, né? O desejo. Sem ele, a gente não reproduziria. E o diabo é essa força. Então, é uma força que leva muito combate, a muita briga, mas a gente ela está entre uma torre, que eu falei para vocês que é muito
desmoronando muitas coisas. Bom, porque desmorona também paradigmas antigos, esse conservadorismo, sabe? Vai muito para esse lado. Se uma carta consegue intervir. Claro! Ponto de e não só intervir, a gente vai entendendo como é que funciona, né? Como é que vai funcionando. Então, esse diabo na casa 10, ele me diz que vai ter muita porrada. É um ano de porrada. É um ano de luta mesmo. De luta que não é metafórica, é luta para porrada mesmo. O diabo não é, nossa luta de ideais, não. Pode até ser de ideais, mas é para porrada mesmo. É ir pro embate. Ir pro combate. Mas aqui pede muita sabedoria no social. É um momento escuso, porque aí tem um lado negativo da sacerdotisa, que ela tá sempre envolta em névoas. Ela tá nos véus, ela não se mostra. Então, é uma carta que ela só revela se você estiver no silêncio, tá? Então, é uma carta que pede essa receptividade. Primeiro veja, primeiro entenda, escute, depois haja. Depois haja. E não à toa que a casa número 1, ela é de equilíbrio, de racionalidade, de fechar ciclo, de entender que ação, qual tipo de ação vai ter como correspondência na sua reação, se isso vale ou não a pena para você. Então, é um ano muito agitado. Você também, não lembro exatamente em qual carta, mas você falou algo relativo a isso, que é justamente entrar nesse equilíbrio, né? Pra não cair nessa coisa do tapar buraco, que volta aqui pro Que volta para essa casa que eu falo devassa, que o nome é devassidão, mas essa devassidão eu falo sempre que é uma coisa mais anestésica, por isso as drogas estão ligadas a essa carta, que a gente, para não querer ver, a gente se anestesia, né? E vai buscar as drogas, os anestésicos, e aí um deles é compra, um deles é qualquer coisa que te tire daquela dor, daquele vazio existencial. E para vazio existencial só tem um jeito, é terapia mesmo, e psiquiatra. E aí, o tarô só ajuda a gente ver onde é que tá o calo, mas não cura o calo. Né? Você vai buscar... Te alerta ali, te alerta. Te dá um bom panorama para você. E eu vou te dizer sinceramente, eu vou resumir esse ano, para mim. Ele não é um ano difícil da gente ver o que vai acontecer, porque ele está resumido na palavra mudança. Né? Não dá para perder tempo mais. Não dá para ficar nessa sensação de que a gente está reproduzindo sempre o mesmo padrão, a mesma história. Não tem tempo. O que eu quero dizer é isso, não tem tempo. Esse ano, é um ano querendo ou não, é um ano urgente. Vai ter é um ano urgente. E aí, quem acompanhar a mudança... Vamos para prospera. o sol. Sim, prospera. O próprio diabo. Vai passar pela mudança de qualquer jeito. Vai passar, porque não tem jeito. A torre está ali no campo espiritual. Vai passar. A gente vai viver torre esse ano. Como sociedade e como no ponto individual também. Bom, eu gosto de mudanças. O episódio dessa semana foi sobre mudanças, inclusive. Ainda não assisti. Foi sobre mudanças. Eu amo, apesar de estar um pouquinho cansada de mudanças eu acho bom, né? Eu já ia dizer, gente, vamos parar, mas né? mudanças internas, eu gosto. Sim, é um ano muito para isso. Muito importante. É um ano que vem aflora esse lado da mudança interna, por conta do final de ciclo. E quem não muda, estagna. E quando você estagna, você morre em vida. Sim. Isso né? É equação matemática. Sim, o mundo se movimenta. Cara, o mundo se movimenta. Os planetas todos se movimentam. O universo se movimenta. Só você vai ficar parado? Não vai. Você vai capotar. Né? Se ficar parado, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não só para trás, vai morrer. Nem para trás, né? Nem para trás fica. Fica parado, estagnado e provavelmente reclamando da vida. Então, essa. Não é nem tão otimista, mas também nem tão pessimista, né? Gostei até. Eu acho que é um ano que vem na agulha. Sim, acho que vem com cobrança. É um ano que vem com cobrança. Disposto a enfrentar aí as suas